Caros espectadores, telespectadores das faculdades, das empresas, da nossa comunidade, estamos aqui para uma nova entrevista e antes nós vamos conversar um pouquinho sobre o mercado. O dólar continua mais ou menos estável por força de expectativas, tanto positivas quanto negativas, mas a Bolsa brasileira, com todos os milhares de investidores, compradores e vendedores, especuladores, a Bolsa continua batendo os recordes dos recordes, com 75.700 pontos, 750 pontos, o que é um volume de negócios muito, muito grande, muito expressivo. E o que há por trás disso aí? Novamente, o que aconteceu, uma coisa bastante boa, aliás, é que as expectativas dos agentes de mercado fizeram com que a taxa de inflação esperada para esse ano caísse de 3,14 para 3,08. É claro que não é uma mudança muito grande, mas a mudança de expectativa é grande. E para 2018, se fala de 4,15, desculpe, para 4,12. Essas diferenças pequenas de 4,15 e 4,12 não têm, claro, muita expressão numérica, mas elas refletem a expectativa que, como dizia o nosso mestre Keynes, elas definem o desempenho geral da economia. E além disso, temos a balança comercial brasileira com 50 bilhões de dólares. É um novo recorde, muito, muito importante. Um outro dado que está no ar para os analistas e para nós todos é que a demanda de crédito do consumidor, ou seja, a demanda de crédito até pelas famílias, subiu 9,9% em agosto. Isso é muito positivo e o comércio deve estar bastante feliz com isso. E há mais ou menos 3 décadas a gente lembrava que o Brasil não produzia trigo, ou a produção era insignificante e de trigo ruim. Muito bem, agora o trigo no Brasil, ele emprega 500 mil pessoas e ele gerou uma renda, o ano passado, de 41 bilhões de reais. Muito importante, um setor novo muito importante. Agora, nem tudo, naturalmente, é sempre bom. A gasolina sobe pela 5ª semana, né? E, por último, o nosso ministro da Fazenda, o ministro Meirelles, além de todas as providências que ele está tomando, ele agora está pedindo orações à população brasileira para que tudo dê certo na economia e voltemos a gerar empregos. O que a gente pode pensar de um ministro da Fazenda pedindo orações? Bom, nós podemos pensar uma coisa ruim, talvez, ou negativa, mas podemos também achar que ele tem toda a razão. Um pouquinho de jeito, um pouquinho de sorte e um pouquinho de orações, o Brasil vai chegar lá com certeza. Nossa entrevista de hoje será com professores, gente experimentada do seu ramo, o professor Reni Ene, que é engenheiro mecânico com mestrado em engenharia florestal da Unifacvest, e o professor Dr. Avelar Fortunato, que é economista com um doutorado em desenvolvimento econômico e trabalha na Universidade Federal do Pampa. Professores, eu gostaria de perguntar primeiramente ao professor Reni como está a qualidade da tecnologia industrial do país. Com essa crise econômica que a gente vive há 3 anos, mais ou menos, ela teria regredido ou teria estagnado? Qual a sua opinião, professor? A minha opinião é que, nesse contexto político do país, essa recessão, os empresários, essa classe empresarial, ela precisa desenvolver novos mecanismos para se sustentar nessa economia. E para isso, a visão da economia é bastante importante para quem tenha uma visão inovadora. Então, com isso, se utiliza da tecnologia para baixar custos,
No entanto, num contexto geral, seria mais ou menos para manter aqueles negócios que estão em andamento com uma boa, pelo menos uma margem para se manter no mercado. Entendo. De uma forma estável. Né? Mas teria havido regressão da tecnologia brasileira? Eu não digo regressão, mas uma estagnação Ok. para aproveitar o que tem no mercado. Entendo. Eu, nessa mesma linha, que eu gostaria de perguntar ao professor Avelar o seguinte. Na mesma pergunta, digamos, a indústria teve a sua participação no PIB de 18 para 12 e agora estamos em 10,9% no PIB. Isto é, significa que ao mesmo tempo que a indústria encolheu, houve um crescimento substancial do agronegócio, né? Isso significaria, de acordo com a intenção da pergunta, um impacto na qualidade da nossa tecnologia, professor? O que acha? Bem, saudar você, Claro. saudar o Reni, saudar os teus ouvintes, telespectadores, né? Dizer que é uma alegria, uma satisfação estar voltando para Lages, né? Aposentado, depois de 45 anos de trabalho e contribuições, e dizer que também vou enviar esses vídeos aqui para Santana do Livramento, onde eu estava morando há 11 anos. Então, estou saudando 2L Lages, estou saudando o Livramento, do qual eu não consigo me desvincular. Bem, o que eu noto para responder a tua pergunta são alguns fatores. A gente teve existiu alguns períodos que existia um plano de desenvolvimento, né? E a gente percebia que a indústria, quando o dólar estava muito baixo, ela ia no exterior e comprava bens de capitais, comprava máquina que gera máquina, e com isso, aproveitando o dólar baixo, com isso ela se capitalizava industrialmente e com isso ela conseguia produzir mais no longo prazo. Quando o dólar estava 1,90, 1,75, eu imaginava assim, puxa vida, eles vão todos lá comprar máquinas e equipamentos e vão trazer para o país e vão gerar uma vão gerar uma transformação industrial no país. O que aconteceu? Aconteceu que a indústria não fez isso, ela não foi buscar bens de capital, né, para gerar nova indústria aqui no país. A que se deve isso? Do meu ponto de vista, alguns fatores de que o investimento na indústria é mais de longo prazo, né? Claro. Ele é mais de longo prazo. Mas esse aspecto, professor Avelar, especificamente a redução no PIB, a indústria caiu de 18% para 10%. A qualidade não piorou? Ou seja, deixamos de importar equipamento e bens de capital? Deixamos, com certeza. Então isso impacta. Não, isso impacta é um a qualidade. Isso é um fator. Mas, então, respondendo mais diretamente a tua pergunta. Claro. A gente mede o PIB, você trouxe os dados recentes do PIB, mas a gente precisava ter os dados do PNB. O PIB é aquilo que o país produz internamente, e a gente precisava saber o resultado do que o Brasil produz fora do Brasil. Então, eu vou te dar um exemplo. Muitas indústrias se locomoveram daqui para a Coreia, se locomoveram daqui para a China. Claro. Ou seja, a gente não tem bem claro esses dados. Ou seja, eles continuam produzindo, eles continuam industrializando, só que fora do país, entende? E aí pode ser um dos motivos pelo qual os dados mostram que a indústria caiu no país. Mas, em todo caso, essa é uma questão, professor Reni, professor Avelar, interessante, que parte da indústria, digamos, não está em território nacional. Se transferiu. Mas, mesmo assim... E não aparece no PIB. No PIB não aparece. Mas, mesmo assim, talvez o que interessa realmente é como está a indústria local aqui. Mas deixa eu adicionar um pouquinho mais de fogo nesse calor aí, nessa fogueira. Com respeito à indústria, eu diria que ela transfere, quando provoca, digamos assim, ou cria alguma coisa nova, através da inovação ela gera valor agregado, né? Ela reduz custo, porque uma máquina que ela produz por 100, com a inovação, ela pode produzir por 80 e vender barato. Ou seja, reduz custo quando ela transfere isso aí para outros setores.
nesse caso, já que o impacto da redução de custos passa para outros setores, o governo não devia prestar atenção nisso, professor Aline? Com certeza, eu estava discutindo ali anteriormente com o professor Adelar, com essa evasão aí de empresas para outros países, certamente tem alguma coisa errada nessa política de incentivos, porque veja, todo esse volume de investimento acaba indo para o Paraguai, para China, Coreia, que nem conforme o professor comentou. Então tem alguma coisa errada nessa política de incentivo. Então se imagine se toda essa estrutura tivesse aqui. Entendo. Como poderia melhorar, como poderia sustentar ainda mais a economia que está sofrendo com essa recessão, né? Então, veja quanta tecnologia está lá fora, quanta mão de obra poderia estar sendo utilizada no próprio Brasil, assim como o desenvolvimento de outros pontos, como na área industrial, principalmente a parte alimentícia, na parte química, na questão florestal, né? Que é a própria geração de energia sustentável e, de certa forma, renovável, né? Então, mostra que o Brasil tem muita capacidade, muitos recursos. Então, teria que ter justamente esse incentivo para que a indústria ficasse aqui. Entendo. Essa questão do valor agregado, professor Avelar, e da transferência na redução de custo para outro setor, não é um fator importante, inclusive, para o combate à inflação? O governo não deveria prestar mais atenção nisso? Sim, é um fator relevante, né? Porque tende a baixar os custos. A gente diz que a produtividade do trabalhador brasileiro é muito baixa em relação à alemã, que é muito baixa em relação à americana. Bom, acontece que eles são altamente industrializados, né? São altamente automatizados. Então, evidentemente que quando se gera um produto no Brasil e gera o mesmo produto lá, a escala lá vai ser maior, né? Outro fator que contribui para responder a tua indagação é que o Brasil chegou num determinado ponto de desenvolvimento. O Brasil chegou lá entre os 6 maiores, entre os 8 maiores, e isso é um indicador de que o país chegou num determinado ponto de desenvolvimento. Ora, um país de desenvolvimento, o PIB permanece, de preferência permanece, o PIB industrial, de preferência permanece. Você mostrou aí que ele caiu. Mas cresce os outros. Porque se a economia está industrializada e se está distribuindo renda, se as pessoas estão trabalhando, se os fatores de produção estão sendo empregados, cresce outros setores, o serviço, especialmente o verdade, comércio. É verdade. Mas os serviços não geram inovação propriamente, a não ser em processos, e eles também não transferem essa redução de custo para outros setores, como faz a indústria. Então, esse aspecto, inclusive, reflete na produtividade do trabalho, né? E no combate à inflação, porque transfere preços menores a cada inovação. É como você imaginar assim, um celular antigo e caro e ineficiente, um celular moderno, eficiente e mais barato. É claro que ele está transferindo custos menores para a sociedade. E acho que isso o país não tem prestado muita atenção. Deixa eu perguntar mais no seu campo, professor Aline. Esse crescimento do agronegócio indiretamente não pode fazer com que o país passe a importar mais manufaturados estrangeiros que vêm aqui e tomam até o lugar da nossa indústria. Eu lembro de uma indústria do interior de São Paulo, muito boa por sinal, completamente sufocada nessa área de pequenos implementos agrícolas pelos chineses. Ora, nós não devíamos fazer algo nesse sentido de proteger a indústria ou não? No meu ponto de vista, conforme eu comentei antes, tem algum problema nessa questão do incentivo político, né? Uhum. Mas essa parte agrícola, se o Brasil está indo bem nesse lado, nesse segmento, é importante que ele explore toda essa riqueza e consiga converter e incentivar essa pequena indústria, comprando deles, né? Só que a pequena indústria também tem que
desenvolver outros recursos, outra inovação para conseguir se inserir com os produtos dela mais competitivo. Porque se a China tem a mão de obra bem mais barata e tem os insumos e consegue produzir, manda para cá e ainda fica mais barato que essa própria empresa que o senhor comentou, então tem que se desenvolver outros mecanismos para reduzir esse custo e ser competitivo. Que eu acredito que tem saída, sim. Uhum. Senhor Velar, o que acha disso? Vamos importar mais produto manufaturado? Olha, o que aconteceu é o seguinte, e acontece em alguns setores. Primeiro que a gente tem que imaginar que o Brasil é pequeno, médio e grande. Então você pega algumas regiões altamente industrializadas e outras baixamente industrializadas. Então a gente tem que imaginar que essa situação, a gente está falando do campo da inovação. Né? Basicamente a tua tese aí que você quer chegar é o campo da inovação. E o Brasil, ele inova tanto na área da educação, na área da medicina, não é? Inova muito no campo do agronegócio, né? Está altamente desenvolvido. Quando eu cheguei na Flórida, eu fui visitar lá uma indústria de produção de laranja. Eles falaram: o que você veio fazer aqui? E eu disse: não, nós vamos conhecer e tal, né? Um programa do Rotary, né? E ele disse assim: vocês são melhores que nós em produção industrial de laranja. Então, nesse campo da inovação, a gente inova o tempo todo. A gente inova em captação de água no Nordeste, porque lá falta água, né? Então, a gente está falando de inovação. O que a gente não pode, o que a gente erra, às vezes, é enxergar só o Brasil de São Paulo, né? Mas, lamentavelmente, nós somos um país muito grande. Temos regiões que ainda precisa inovar. E aí, quando se diz assim, será que o governo não está prestando atenção nisso? Sim, eu acho que a gente precisa de planos mais de longo prazo, né? A gente precisa de planos com mais garantia de retorno. Porque se estamos falando de indústria, a indústria ela é no longo prazo. Então, ela precisa de garantias. Ela precisa de garantias que dê retorno. Vou dar um exemplo. A produção de pinos e eucaliptos no norte do Uruguai. É porque o governo uruguaio deu garantias. Bom, você vai plantar pinos, isso tem um investimento enorme, né? E isso demora até 30 anos. E o governo dá essa garantia. Então, eu acho que o que a gente precisa primeiro, o plano, alguns planos de garantias que o industrial possa aplicar e ter o seu retorno. E a gente precisa... E não estou dizendo que o governo tem que ajudar o industrial, não. O governo tem que dar as garantias para ele. E a gente precisa sair dessa dicotomia de dizer assim, queremos um país livre, nós somos livres, o sistema de mercado é livre, defendemos o sistema de mercado livre, mas depois a gente diz assim, não, mas eu sou contra importar da China. Ou somos uma coisa ou somos outra. A gente importou da China porque faltou produto aqui no Brasil. E faltando produto no Brasil, se a gente não permitir a importação, vai gerar inflação. Bom, essa é uma boa questão, porque a importação, digamos, livre, ela faz com que a indústria nacional, notoriamente ineficiente em comparação, por exemplo, com produtores chineses e europeus e americanos especialmente, ela perca na comparação. Então, aqui vai um outro assunto que eu queria propor aos senhores. Nos anos 70, os governos militares daquela época, e no final dos anos 60 também, eles mantinham uma política industrial. E que foi bem até um certo ponto, até subitamente ser abandonada, e as empresas de bens de capital, por exemplo, que estavam indo muito bem, subitamente se sentiram abandonadas. Elas não se sentiram, elas foram abandonadas, a tal ponto que algumas delas fecharam. Bom, então aqui nós temos uma questão.
essa ideia de política industrial, que alguns combatem e outros pregam, tem que haver. Professor Reni, o governo tem que organizar uma política industrial, dizer, uma política própria para o setor industrial, ou não? Tem que investir. Por quê, professor? Porque, conforme foi comentado, esses industriais acabam se sentindo abandonados. No momento de uma oscilação da economia, a tendência é se retraírem, justamente porque não tem aquela confiabilidade a médio e longo prazo na questão dos custeios, né, da parte do custo lá da industrial. Então, no momento de qualquer variação que ocorre na economia, eles se retêm, tanto na questão do investimento, quanto na questão de inovação, né, na questão de uma forma geral dos investimentos. Então, eles retêm para segurar, para não se quebrar e não ter que fechar da mesma forma. Então, nesse ponto de vista da política industrial, é importantíssimo para dar sustentação justamente a esse desenvolvimento que é a maior parte, a parte industrial, né, do Brasil. Bom, eu pergunto ao professor Avelar, então, o seguinte, a mesma pergunta, né? Essa política industrial que talvez um liberal, né, vai dizer, é absurdo o governo imaginar uma política industrial, porque ele está se intrometendo na indústria, né? Ele não deve fazer isso. Talvez uma outra pessoa, um outro empresário vai dizer, o governo tem que proteger o setor, porque senão nós não aguentaremos a competição. E só para falar de sempre, o exemplo chinês que significa indústrias altamente agressivas, competentes, com custos baixos e preços baixos também. 30%, 40% mais baixo do que nós produzimos. Então, professor Avelar, temos que ter ou não política industrial? Temos que ter. Temos que ter. Por quê, professor? Olha só. O professor Reni falou claramente sobre o agronegócio, né? O agronegócio se desenvolveu fortemente em função de políticas para desenvolver o agronegócio. Por exemplo, financiamento, não é? Por exemplo, liberação de taxa de exportação, mas isso sempre teve. Por exemplo, a liberação de tributos para bens altamente sofisticados, tipo computadores, softwares. Porque você pega o agronegócio hoje, a tecnologia é altamente desenvolvida, né? É um espetáculo ver isso, né? Então, a gente precisa de um plano assim, de uma política assim, também na indústria. Na indústria nacional, né? A indústria, a gente precisava estudar mais o que aconteceu com a indústria. A indústria passou a entrar na política, a indústria passou a se interessar mais pela política partidária e se esqueceu do seu próprio negócio, tipo JBS? Fiesp. Não, tipo Fiesp. Fiesp? Ok? Tá. Seria uma coisa, né? E aí com o desânimo que trouxe a política, será que não foi contaminado esse desânimo também para o setor industrial? Um ponto. Outro ponto é o seguinte, que precisa ser estudado, e logicamente, no maior setor industrial do país, que é São Paulo, mas a gente tem Santa Catarina, a gente tem Rio Grande do Sul, tem Rio de Janeiro, tem Minas. Outra coisa, o jovem empresário industrial, como que ele chegou na hora de dar continuidade à indústria? Como que ele chegou? Ele chegou capacitado, ele chegou animado, ou ele sofreu esse impacto e não renovou mais o nosso parque industrial? Então, discutir a indústria é relevante, né? E fechando com a tua pergunta, sim, nós temos que ter alguns planos de desenvolvimento da industrial. Mas isso significa, então, eu vou formular a pergunta exatamente nesse aspecto. E é uma pergunta provocativa, naturalmente. Não é que exatamente seja a minha opinião. Significa, então, que os professores aqui estão manifestando
pouca fé no mercado e no sistema de preços e dizendo, em outras palavras, que o governo tem que ensinar os empresários industriais a se comportar dentro do mercado. E não só ensinar, como ajudar, como as crianças. É isso mesmo, professor? Não, Eu tô fazendo uma pergunta provocativa, porque essa é uma diferença fundamental. Aqueles que acreditam no mercado, e o mercado resolve isso aí. E aqueles que acreditam que o governo tem que intervir. Qual é a sua posição exatamente, professor? O mercado não tem muita importância, mas o governo tem importância nesse caso? Tem importância justamente pela questão da carga tributária que incide sobre todas essas operações industriais. Entendo. Então, o governo, a parte industrial, eles são muito inteligentes. Eles têm uma estrutura bem compacta e também quem se mantém no mercado justamente tem essa visão. Então, como há essas instabilidade política, essas situações diferentes do ideal, acaba retraindo toda essa sociedade, né? Também vejo que essa parte industrial aí, se ela tivesse um incentivo como teve o campo, conforme o professor Adelar comentou, a gente estaria muito, muito na frente. Eu já visto que o desenvolvimento aí das empresas se baseia justamente em ter um mercado, um incentivo. Tanto é que muitas empresas acabam exportando e se dando bem melhor, né? Entendo. Senhor Avelar, o que acha disso? O mercado não é suficiente. Eu acho que o governo não tem que ajudar o mercado. Eu acho que o mercado é altamente capaz e altamente suficiente. Eu acho que o mercado tem que fazer a sua parte, o industrial vai fazer a parte dele para recuperar isso. O governo tem que fazer a parte dele. Por exemplo, o industrial, ele pensa assim, bom, como vai ser o câmbio? Eu vou começar uma planta nova agora, eu vou começar a oferecer meus produtos daqui a 4 anos, como estará a taxa de câmbio? O sujeito vai investir durante longos 10 anos para ter retorno, e ele vai dizer, como é que vai ser a taxa de juro? Entende? Então eu acho que... E a tributação? E a tributação. Claro. A tributação, em última instância, se você estiver imaginando que você vai exportar, ela é bastante baixa. Se você fala do ponto de vista que você vai vender no mercado interno, quem paga o imposto é, em última instância, o consumidor. O empresário, ele, num determinado momento, ele pega o valor e ele é o responsável por pagar esse tributo. Mas ele não paga imposto. Quem paga, em última instância, é o consumidor. Então, voltando, o empresário vai fazer e sabe fazer bem a parte dele, ele tem que ser livre para fazer. O governo pode fazer algum estímulo de capacitação industrial, né? E aí tem diversos setores que sabem fazer muito bem isso, né? Agora, o governo tem que dar conta da parte dele, que é garantia de estabilidade da moeda, de garantia de estabilidade financeira, econômica. Okay. É isso. Deixa eu lembrar um pequeno fato, uns anos atrás, quando o governo, através do ministro, que eu não me lembro mais quem foi, disse assim, vocês industriais, e era uma briga, na verdade, né? Uma briga Brasília e São Paulo. Então, o ministro disse lá em Brasília, vocês industriais, vocês estão muito mal acostumados a mamar nas tetas do governo. Foi uma frase forte. E um empresário muito representativo, eu não me lembro na época, isso é uma coisa de 8, 10 anos, o empresário disse o seguinte, não é isso, ministro. Se trata que o governo toda hora vem oferecer as suas tetas para o empresário. Ora, então, aqui nós temos duas situações. O governo querendo intervir, né, e dando benefícios demais ou errados, e o empresário querendo se desenvolver através do sistema de preços e do mercado, né? Nessa época de 70. Desculpa. Qual época? Foi há 10 anos, mais ou menos. É mais de 10 anos. Não, olha seus cabelos brancos aí. Mas isso e essa discussão não é... a questão de política industrial é mais velha. Mas essa discussão do empresário com o ministro é coisa de 10 anos, um pouco mais.
eu acho que era começo do governo Lula ainda, né, que houve essa discussão. Fiesp, que você conhece muito bem, a Fiesp e o Ministério. Então, afinal, essa questão da teta aí, quem dá mais ou quem quer mais, né? Nós temos... Qual é o balanço real disso? Nesse aspecto aí, tipo, o Debrecht e a própria JBS tiveram uma teta grande, né? Exatamente. Então aí mostra que o caminho do incentivo faz com que se desenvolva, né? Uhum. Então, só que tem que ser planejado e distribuído de uma forma em cima das demandas necessárias, né? Uhum. Então, tendo uma política de planejamento da distribuição desses valores, tanto na área agrícola, parte industrial, tanto nos vários setores industriais, química, metalúrgica, de energia, a gente vai ter certamente uma permeabilização desses valores e incentivando essa classe e fortalecendo. Mas o que está se trabalhando muito é no equilíbrio de mercado. E isso que acontece? Ficando sempre no equilíbrio, um investe, um produz, outro consome, e aí acaba ficando estagnado. Então tem que ter um choque térmico, em outras palavras, para que essa economia também se movimente, os empresários se tornem mais fortes, os industriais, e tanto a parte agrícola consiga até produzir bem, que é os reflexos que está acontecendo agora, justamente dos investimentos anteriores aplicados, que são esses recordes que o professor comentou logo no início, né? O nosso tempo está passando rapidamente, meus caros, e eu gostaria de fazer uma última pergunta, que é o seguinte. É uma questão relativa à universidade. O ensino técnico universitário, ele precisa de ajustes ou ele está indo muito bem? Eu tenho os dois pontos de vista de várias pessoas. Algumas pessoas dizem, nós estamos fazendo grandes progressos, as universidades estão crescendo, o número de laboratórios, etc, etc, etc. Por outro lado, a gente também percebe que os nossos estudantes, nos rankings internacionais, eles estão muito mal colocados, especialmente na área de exatas, né, que reflete diretamente na questão do ensino técnico universitário. Eu gostaria de perguntar para o professor Reni, então, qual a sua opinião? Nós estamos caminhando bem nessa área do ensino técnico universitário ou não? Nós estamos caminhando, mas estamos longe de chegar na parte ideal. Eu faço algumas pesquisas voltadas a essa parte de combustíveis e com isso a gente observa bastante carência na parte de laboratórios. Justamente, um exemplo, analisadores de absorção atômica é uma coisa que já existe aqui e a gente já consegue identificar e fazer algumas experiências, algumas pesquisas. No entanto, ainda falta um mecanismo, faltam acessórios para se complementar isso, sabe? Entendo. E certamente tem muito campo para melhorar em comparação com a parte de fora, né? Outros laboratórios. A gente vê, lê artigos dos Estados Unidos, da China, da África, e aí mostra quão eles estão avançados nesses aspectos de pesquisa, sabe? É verdade. Então, isso está convergindo justamente na parte prática, na parte técnica e, consequentemente, na parte do laboratório e aparelhamento desses laboratórios. Entendo. Então, quanto mais o acadêmico tiver acesso a essa disciplina, essa parte prática, certamente ele vai se tornar um empreendedor mais na frente e vai conseguir produzir. Tá certo. Professor Avelar, a sua opinião? O ensino técnico está caminhando bem no Brasil? Olha, a gente teve pouco estímulo para o crescimento do ensino técnico. Talvez Santa Catarina seja uma exceção, mas foi baixo o estímulo. Então, a gente viu até ao contrário, né, um desestímulo até os anos 80, 90, o desestímulo ao ensino técnico, né, a criar infraestrutura para o desenvolvimento do ensino técnico. A gente vê mais recentemente aí a criação dos institutos federais de educação que provavelmente vão dar uma resposta
para o crescimento do ensino técnico. De longo prazo. Né? De longo prazo, não existe nada no curto prazo nesse sentido. Então a gente tinha lá a universidade preparando para a vida, né? A universidade preparando para o sujeito ser um Reni, né? Um cidadão. Claro, ele não é só um engenheiro mecânico, ele é uma liderança, não é? E um excelente engenheiro também. Então, isso a universidade buscou. E faltou o lado técnico que liga com as tuas perguntas iniciais, que é a falta de ligar com a indústria. Como que a gente podia ligar com a indústria, o ensino técnico, universitário, com a indústria? A universidade brasileira tem uma certa dificuldade de se relacionar com a empresa. Quem financia a pesquisa na universidade é o próprio governo, é a própria universidade. E em alguns outros países, quem financia a pesquisa e ajudam com os laboratórios são as empresas. Então, nós temos, de um lado, o empresário que está acostumado com algumas benesses do governo, e já que o governo faz pesquisa, ele não coloca dinheiro para fazer pesquisa, e temos, de outro lado, uma produção acadêmica que precisa se relacionar mais com a comunidade. A produção acadêmica precisa ter mais, desde o ensino e da pesquisa, ela precisa ter uma interação maior. Assim, o que eu estou produzindo aqui que já está melhorando o meio lá fora. Claro. Eu gostaria de dizer que esse, professor Avelar, professor Reni, é um outro assunto importante, né? A questão da pesquisa universitária, que ela, como o professor falou, se concentra nas universidades federais e muito pouco na universidade privada. É só elas quererem gastar. É só elas quererem investir. Mas há uma questão aí que o governo, ou o próprio governo muda e exige alguma coisa, ou o próprio mercado altera isso aí. Mas isso é motivo para uma nova conversa no futuro. Eu gostaria muito de agradecer aqui a presença dos professores Reni N, que é mestrando em Engenharia Florestal e é engenheiro da Unifacvest, e o caro doutor professor Avelar Fortunato, que é um economista com doutorado em desenvolvimento econômico da nossa querida e distante Unipampa. O telespectador que queira rever este programa para examinar alguma das ideias abordadas, pode ir ao YouTube e digitar Imagem TV e terá todos os programas anteriores e esse, naturalmente, para rever. Nós agradecemos muito o prestígio da sua audiência e convidamos para estar aqui semana que vem. Um abraço e até lá.